Olá, tudo bem? Você está no canal Gerenciamento Profissional de Projetos. Se você já esteve por aqui antes, obrigado por retornar. Se é a primeira vez, sou o professor Marcelo Alvim Jorge, mestre em Ciência da Informação, mestre em Telemedicina e Telesaúde, professor universitário de graduação e pós-graduação e gerente de projetos certificado pelo PMI. A videoaula de hoje fala sobre as influências organizacionais sobre os projetos e os tipos de organização em relação aos projetos. A videoaula de hoje é do nível básico e faz parte do curso básico de gerenciamento de projetos produzido pelo canal. Fique até o final e receba o bônus surpresa que preparamos exclusivamente para os nossos alunos. Vamos lá? A cultura, o estilo e a estrutura organizacional influenciam a maneira como os projetos são executados. Os projetos também podem ser influenciados pelos seus sistemas de gerenciamento de projetos e pelo grau de maturidade da organização em relação ao gerenciamento de projetos. Cultura e estilo são conhecidos como normas culturais e podem ter forte influência na capacidade de um projeto de atingir os seus objetivos. É importante para o gerente de projetos perceber o ambiente do projeto e entender em que tipologia de organização o seu projeto está inserido. A estrutura organizacional pode afetar a disponibilidade dos recursos e influenciar a maneira como os projetos são conduzidos. Importante observar que, para que o projeto possa ser conduzido de forma eficiente e alcançar os seus objetivos, ele deve ter maior autonomia possível, com o gerente de projetos respondendo por ele. Além disso, o projeto deve ter liberdade financeira, de pessoal e de material, ou seja, o GP deve ter autonomia para tomar as melhores decisões para o projeto e usar os recursos disponíveis, de forma independente dos departamentos existentes na organização. Em relação aos projetos, as principais estruturas organizacionais são organização funcional clássica, organização matricial, que pode ser fraca, balanceada ou forte, e organização projetizada. Veremos cada uma delas a seguir. Organização funcional clássica é uma hierarquia em que cada funcionário possui um superior bem definido no organograma. Nesse nível superior, os funcionários normalmente são agrupados por especialidade. Por exemplo, departamento de produção, de recursos humanos, divisão de contabilidade, setor de engenharia, etc. E são normalmente gerenciados por um gerente funcional. Cada departamento ou especialidade em uma organização funcional faz o seu trabalho do projeto de modo independente de outro departamento. Observe então que essa é uma estrutura que encontramos comumente nas nossas organizações dos dias de hoje. E observe também que um projeto empreendido neste tipo de organização normalmente gera um conflito entre o trabalho do dia a dia dos departamentos e o trabalho do projeto a ser desenvolvido. A coordenação do projeto fica a cargo de um dos gerentes funcionais. Como eu disse antes, é a estrutura funcional mais encontrada nas empresas. A figura que você vê em tela traduz exatamente essas características de uma organização funcional clássica. Vamos a ela. No topo existe o executivo-chefe, que tem como subordinados alguns gerentes funcionais, que são os departamentos da empresa conforme visto anteriormente. Observe que cada gerente, cada departamento tem os seus membros de equipe, os colaboradores que trabalham para aquele departamento. Quando eu tenho um projeto sendo empreendido neste tipo de organização, elementos de cada departamento passam a fazer parte do projeto, mas não em tempo integral. Eles vão conciliar o seu trabalho do dia a dia no departamento com o trabalho do projeto. As caixinhas em cinza representam exatamente os membros da equipe que participam de atividades do projeto. Em relação à coordenação do projeto, não existe uma única pessoa, e sim um grupo de pessoas que exercem essa coordenação, que são os próprios gerentes funcionais da organização. Veremos agora uma organização intermediária chamada organização matricial. Ela é dita intermediária porque ela combina características de uma organização funcional e de uma organização projetizada, que veremos daqui a pouco. As organizações matriciais, elas podem ser matricial fraca, matricial balanceada e matricial forte. Observe na tela que a organização matricial fraca carrega muitas das características de uma organização funcional. Já a organização matricial forte está bem próxima de uma organização projetizada. Bem no meio existe a organização matricial balanceada,
com características tanto de uma organização funcional quanto de uma organização projetizada. Vamos ver detalhes dessas organizações em seguida. Vamos começar com uma organização matricial fraca. Ela mantém muitas características de uma organização funcional, conforme dito anteriormente. A diferença básica está no fato de que a coordenação do projeto agora é realizada por elementos da equipe do projeto e não dos gerentes funcionais, conforme vimos na organização tradicional, na organização clássica. O papel do coordenador de projetos, ainda subordinado ao gerente funcional, é mais parecido com a de um facilitador do que com a de um gerente de projetos propriamente dito. Observe que houve uma certa evolução à medida que os gerentes funcionais não mais coordenam o projeto. A coordenação é feita por elementos da equipe, mas esses elementos não têm autonomia, que é uma das principais características desejáveis para um gerente de projetos. E sem essa autonomia, por ainda serem subordinadas aos gerentes funcionais, muitos são os problemas que esse projeto vai enfrentar para alcançar os seus resultados. Vemos em tela essas características de uma organização matricial fraca, através do diagrama de hierarquia. Em cima continua o executivo-chefe, com os seus 3 departamentos, gerente funcional 1, 2 e 3, que possuem colaboradores, que são as equipes dos departamentos, e a caixa cinza representam os elementos que estão participando de algum projeto. A diferença da organização matricial fraca para a organização funcional clássica vista anteriormente está exatamente na parte tracejada. Ou seja, a coordenação do projeto ela é realizada por elementos da equipe do projeto e não os gerentes funcionais. Por que isso é uma coisa boa? Porque os gerentes funcionais já estão muito atarefados no dia a dia da empresa, dos seus departamentos. E muitas vezes os projetos são deixados em segundo plano. Além disso, interesses conflitantes entre o projeto e os departamentos podem acontecer em relação aos diversos recursos, sejam eles materiais, equipamentos, recursos humanos ou até mesmo financeiros. Veremos agora uma organização matricial balanceada, que também é chamada de organização matricial equilibrada. Está no meio termo, conforme dito anteriormente, entre a organização funcional clássica e a organização projetizada. Ela reconhece, pela primeira vez, a necessidade de um gerente de projetos, porém, não fornece a ele autoridade total sobre o projeto, sobre o seu financiamento, que ainda está sob o controle do gerente funcional. O gerente de projetos é ainda um membro da equipe e continua subordinado ao gerente funcional. Vemos na tela o diagrama que representa essas características que foram ditas em relação à organização matricial balanceada. Vemos o executivo-chefe, os gerentes funcionais, ou seja, cada departamento da empresa, os elementos da equipe nas caixas cinza, que são aqueles que participam tanto no dia a dia da empresa, do seu departamento quanto do projeto. A novidade está exatamente na coordenação do projeto, na parte tracejada, onde um dos elementos da equipe é chamado de gerente do projeto. Conforme dito anteriormente, já é um grande avanço o reconhecimento da figura do gerente de projetos. Porém, ainda subordinado ao gerente funcional e sem autonomia para uso dos recursos e autonomia financeira, ele pouco pode fazer em relação ao projeto. O projeto ainda continua em segundo plano se comparado com as atividades do dia a dia da empresa. Vemos agora características da organização matricial forte. Ela mantém muitas características de uma organização projetizada, que será a próxima a ser vista. Podem ter um gerente de projeto em tempo integral, com autoridade considerável e com autonomia para conduzir o projeto, independentemente dos gerentes funcionais, o que é uma grande vantagem. Os gerentes de projetos contam com um escritório de gerenciamento de projetos, EGP, que vem do inglês PMO, Project Management Office, ou com um chefe de gerente de projetos, que possui a mesma hierarquia dos demais gerentes funcionais da organização. Vamos ver essas características na figura a seguir. Temos novamente o executivo-chefe e os departamentos com seus gerentes funcionais. Observa que no mesmo nível hierárquico existe o chefe do gerente de projetos, que, conforme dito, pode ser o chefe do escritório de projetos. Pode ser visto também as caixas com os membros das equipes dos departamentos e aqueles que fazem parte, que estão em cinza, de um determinado projeto. A coordenação do projeto é vista na linha tracejada e vemos agora a figura do gerente de projetos fazendo parte de um departamento à parte do nosso projeto.
A grande novidade é a presença do gerente de projetos com autonomia, não subordinado ao gerente funcional, subordinado ao chefe de gerentes de projeto ou ao próprio escritório de projetos. A melhor estrutura para se empreender projetos chama-se organização projetizada. A maior parte dos recursos da organização está envolvida no trabalho do projeto, e os gerentes de projeto possuem grande independência e autoridade. Os membros da equipe são geralmente colocados para trabalhar juntos em uma sala, comumente denominada quartel-general, QG, ou do inglês War Room, que é a sala de guerra, e se dedicam apenas ao projeto. Essa é uma grande vantagem. Gerente de projetos exclusivo, com autonomia e membros da equipe que se dedicam exclusivamente ao projeto. Ao final do projeto, tanto o gerente de projetos quanto a equipe de projeto devem ser alocados em um outro projeto da organização. Talvez essa seja a má notícia. Ao findar um projeto, novo projeto deve começar para poder abarcar esses elementos. A figura em tela mostra essas características de uma organização projetizada. Observe o executivo-chefe e não mais gerentes funcionais chefiando departamentos, e sim gerentes de projeto, mostrando que a organização ela vive em função dos projetos. Não se vê mais chefes de departamento e sim gerentes de projeto, cada um chefiando o seu projeto. Para finalizar, a figura em tela mostra uma tabela com as organizações funcional, matricial fraca, balanceada e forte, e também a organização projetizada e algumas características principais. Observe e estude minuciosamente cada uma das células dessa tabela. Elas mostram exatamente as diferenças que foram ditas entre as organizações. Como foi a sua experiência? Gostou dessa aula? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, envie a sua mensagem, inscreva-se no nosso canal. Se quiser sugerir algo, fale com a gente. A sua opinião é sempre muito importante para melhorarmos o canal. Estamos encerrando esse vídeo e, conforme prometido, aqui está o seu bônus surpresa. Indo agora até a plataforma Hotmart, você pode usar o cupom GPP85OFF e adquirir o curso básico de gerenciamento de projetos. O curso básico de gerenciamento de projetos contempla 10 videoaulas do nível básico aqui do canal, organizadas de forma a guiar e facilitar o seu aprendizado. E mais, ainda tem 4 videoaulas inéditas preparadas para o curso intermediário e que ainda não foram no ar aqui no canal. Elas estão sendo preparadas para serem lançadas em breve, mas você já pode assisti-las e aprender com elas. Essas novas aulas são sobre o PMBOK e as duas versões principais do guia, o PMBOK 6 e o PMBOK 7. A versão 6 apresenta os grupos de processo e as áreas do conhecimento, também chamada de gestões. Já o PMBOK 7, lançado recentemente, que acabou de sair do forno, apresenta novos conceitos, como os princípios de gerenciamento de projetos e os domínios de desempenho. Imperdível, não é mesmo? Corre lá na plataforma Hotmart, use o cupom GPP85OFF e garanta já o curso básico de gerenciamento de projetos. Este cupom é válido por tempo limitado. Aproveite! Até breve, passe bem!